nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Abraçamos também aqueles que nos ouvem pelo YouTube, bem como também os nossos visitantes, nesta noite maravilhosa que o Senhor, nosso Deus, nos dá. E nós vamos continuar, meus amados irmãos, a exposição do 6º mandamento, e para isso eu peço a todos que abram as suas Bíblias, no 2º livro da Bíblia, o Êxodo, no 2º livro de Moisés, no capítulo 20, nós leremos o versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Este é aquele que nós chamamos de o 6º mandamento, para darmos continuidade à mensagem Viva e Deixe Viver. Esta é a segunda parte, nós ainda teremos, se Deus assim nos permitir, a terceira e última parte na próxima semana. Nós iniciamos a exposição deste mandamento no domingo passado, hoje abordaremos mais alguns aspectos que envolvem o 6º mandamento e na semana que vem, se Deus nos permitir, nós encerraremos com o terceiro sermão acerca deste importante mandamento da palavra do nosso Senhor. Vamos ler então juntos Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Mais uma vez, não matarás. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, pela tua graça, que o Senhor nos instrua nesta noite, ó Deus. Abra os nossos entendimentos, ó Pai, abra o nosso coração, para que possamos internalizar a palavra do Senhor, viva e eficaz, para que assim, ó Deus, ela produza em nós uma transformação genuína, capaz de nos levar a fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja que façamos. Por isso, ó Deus, dá-me graça, para que a minha comunicação seja clara e seja também instrutiva e edificante para os meus amados irmãos. E abençoe também a igreja do Senhor, que ouve esta mensagem nesta hora, para que, ó Pai, a tua palavra possa encontrar aquela necessidade em cada coração e responder às dúvidas principais destes corações, a fim de que cresçamos juntos na graça e no conhecimento da pessoa de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, há alguns anos eu assisti a um filme cujo título é A Excêntrica Família de Antônia. Ele é um filme de cunho filosófico e naquela época eu utilizei este filme para trabalhar alguns aspectos da filosofia do direito. Ele é um filme de uma filosofia chamada existencialista, que entende que a vida humana, ela não possui uma essência. Ou seja, para os existencialistas, nós não fomos criados por Deus, nem muito menos temos a imagem de Deus em nós. Os existencialistas, em geral, entendem que o ser humano é fruto da obra do acaso, talvez fruto de um processo evolutivo e que deu no que deu. Por isso, quase todos os existencialistas entendem que a vida humana ela só tem sentido se a pessoa atribuir a ela mesma algum valor. Por isso, para muitos destes filósofos, a vida humana ela não passa de uma escolha individual. E por essa razão, sendo eu dono da minha vida, eu posso escolher fazer da minha vida o que eu bem entender. Eu posso tirar a minha vida quando eu quiser, por qualquer dos processos comuns, ou eu posso também dar um destino à minha vida à medida que as minhas escolhas diárias forem acontecendo. E neste filme, A Excêntrica Família de Antônia,
Havia um personagem cujo nome era Dedo Torto. Ele era um filósofo. E nesse filme ele fazia a personagem de um desses filósofos existencialistas, chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi, dentre os existencialistas, o filósofo talvez mais pessimista de todos. E há uma cena no filme muito chocante. Uma das pupilas do Dedo Torto, chamada Teresa, ela se engravida. E ela então vai se aconselhar com o Dedo Torto, o filósofo. E ao entrar ali na sua casa que ela frequentava desde criança, e já aos 4 anos, 5 anos de idade, o Dedo Torto discutia com ela filosofias de Friedrich Nietzsche e outros existencialistas. O Dedo Torto, ao ouvir aquela expressão da Teresa de que ela estava grávida e pronta para dar à luz a uma criança, ele começa a chorar. Os seus olhos se enchem de lágrimas e ele começa a chorar. E ela então, surpresa, num primeiro momento quanto ao choro do Dedo Torto, começa a indagar para ele o porquê daquela reação. E Dedo Torto, sendo bastante fiel à filosofia de Schopenhauer, disse para Teresa algumas palavras mais ou menos assim: eu não consigo entender, Teresa, como você, que já conhece todos os males deste mundo, que já conhece todos os sofrimentos que esse mundo produz, toda a angústia, toda a dor, eu não consigo entender de verdade como você pode ter coragem de trazer a este mundo cruel, infeliz, mais uma vida. Você está provocando nesta criança um sofrimento prévio. Portanto, a minha opinião é a seguinte: você não deveria ter esta criança, porque trazê-la a este mundo é fazê-la sofrer ainda mais. Poupe esta vida que ainda está em formação do sofrimento deste mundo. É óbvio, meus amados irmãos, que esta filosofia, ela não está de acordo com as Escrituras. É óbvio que, muito embora a filosofia existencialista, ela demonstre, talvez de todas as filosofias, aquela que com mais clareza demonstre a podridão e a depravação do coração humano, ela não conseguiu dar as respostas bíblicas aos problemas relativos ao sofrimento, à dor, ao luto, à morte. Contudo, como eu lhes disse, ela parece refletir exatamente o que é a nossa cultura. Hoje, meus amados irmãos, nós somos cercados por diversas filosofias que, talvez não tão agressivamente como Schopenhauer e como o Dedo Torto neste filme, mas também agridem a vida. E transvestidas muitas vezes de coisas boas, pregam uma antivida e insistem em matar aquilo que o próprio Deus fez nascer. Por isso, este mandamento, o 6º mandamento, ele cabe muito bem à nossa cultura. Este mês, setembro, é considerado por nossa sociedade como o Setembro Amarelo, um mês onde diversos profissionais discutem a questão relativa ao suicídio, ao autoextermínio. E alguns dos existencialistas, por exemplo, seriam muito capazes de defender esse tipo de atitude, porque isso cabe a uma escolha individual. Ninguém, dizem eles, pode falar acerca de sua vida a não ser você mesmo. Muito embora o suicídio pareça nos chocar de uma maneira mais agressiva, mas há outros tipos de suicídio que as pessoas cometem a longo prazo. Há pessoas que insistem em viver de um modo a se matarem todos os dias, por meio dos vícios,
por meio de uma vida entregue à devassidão, por meio de escolhas equivocadas, e elas estão todos os dias morrendo um pouco mais. E aquele ditado que muitas vezes nós usamos, vivendo e aprendendo, pode ser muito bem retraduzido como morrendo e não aprendendo. Porque quanto mais velha fica a pessoa, estas parecem se equivocar quanto às escolhas necessárias para a sua vida. E elas se matam, elas se exterminam todos os dias. Portanto, muito embora o autoextermínio, ele é algo gravíssimo, e é algo que nos choca, porque é algo que quase sempre põe fim a uma vida de maneira abrupta. Mas, como eu disse, há muitos outros tipos de autoextermínios que nós convivemos todos os dias. Pessoas que se entregam a métodos que são métodos mortais, letais. Mas, além disso, meus queridos irmãos, há também outras situações que envolvem a quebra deste mandamento e que nós trataremos daqui a pouco, como, por exemplo, processos relativos ao quase morrer, o que alguns chamam de eutanásia, que é a escolha individual que algumas pessoas fazem em encerrar a sua própria vida quando em estado terminal. Há outras questões que ainda envolvem problemas relativos a este mandamento. E eu quero então convidar os irmãos para que neste segundo sermão nós pensemos acerca destes problemas. Na primeira mensagem nós vimos aquilo que não quebra o sexto mandamento. E nós tratamos aqui de 3 aspectos que nós poderíamos usar, poderíamos fazer uso desses recursos, sem, contudo, quebrar estes mandamentos. Mas agora nós vamos ver quais principais aspectos de nossa cultura são muitas vezes defendidos por nós e que quebram frontalmente o sexto mandamento. E eu quero começar exatamente com o problema que eu acabei de lhes antecipar, a questão do suicídio ou do autoextermínio. Meus amados irmãos, desde que o homem caiu em pecado, em Adão, há uma tendência nefasta no coração do homem de confundir o verdadeiro desejo pela vida com o sintoma de morte. Eu vou explicar. Muito embora as pessoas queiram viver, porque a vida, ela força o seu caminho para viver, o pecado, ele nos matou. E ele não só nos matou espiritualmente, mas ele também trouxe a morte física para o homem. Por isso, todos nós, a menos que Cristo volte antes, passaremos pela morte física. Mas a morte física, ela não é apenas um momento, um evento. Ela é um processo. Tudo que um dia nasceu, morrerá, por causa do pecado. Aquilo que estava florescente, aquilo que era brilhante, aquilo que expirava vida, agora morre, fracassa. Porque, embora a vida queira viver, o pecado impregnou a mente e o coração do homem para a morte. Por isso nós nos inclinamos numa espécie de balança, ora para a vida, ora para a morte. Às vezes nós fazemos algo que nos atrai para o caminho de morte. Daí, talvez, quem sabe, pensando até de uma maneira inteligente, porém sem solução, o psicanalista Sigmund Freud definiu isto como a pulsão de morte. Nós desejamos, às vezes, fazer coisas para nos libertar de um estado de sofrimento, de angústia, de dor, e desejamos fugir disso, sair dessa situação. E muitas vezes o autoextermínio, o suicídio, é uma tentativa de fugir do problema. Aliás, ao tratar sobre isso, o sociólogo Emile Durkheim
disse exatamente que o suicídio é muitas vezes uma maneira de proteger-se. A pessoa, ela considera o seu entorno tão sofrido que ela prefere não enfrentar este sofrimento e então ela resolve tirar sua própria vida para proteger-se. É uma fuga, é uma libertação daquele momento, daquele período de dor, de angústia pelo qual ele está passando. E o mais curioso de tudo isso é que nós temos exemplos bíblicos a respeito desta tentativa. Eu poderia citar, por exemplo, 2 situações bíblicas nas quais pessoas de Deus, homens de Deus, desejaram a própria morte. Um deles, inclusive, chegou a tentar o suicídio, que foi Jonas. Quando nós lemos a profecia de Jonas, nós muitas vezes nos esquecemos de ver que, ao fugir do navio e lançar-se ao mar, o que Jonas, na verdade, estava fazendo era lançando-se para morrer. Ali era uma tentativa de tirar a sua própria vida. Jonas sabia que ele não duraria minutos naquele mar. Jonas sabia, na verdade, que o fato de não desejar ir para Nínive, que era o caminho traçado pelo Senhor, só poderia ser evitado com a sua morte. No entanto, ele não pediu aquelas pessoas para matarem, para tirarem a sua vida. Ele resolveu fazer isso por conta própria. Mas ele não contava com a proteção de Deus. O peixe, portanto, foi a graça de Deus que libertou Jonas de sua própria morte. Deus preservou Jonas. A graça preservou aquele que desejou morrer. Um outro exemplo que nós temos nas Escrituras, a respeito de alguém que também desejou morrer, foi o profeta Elias. O profeta Elias também, em algum momento de depressão, de angústia, pareceu que a vida não era suficiente para ele. Leva-me, Senhor. Eu não quero enfrentar essa situação. Eu já não sirvo mais para este lugar. Moisés, em atitude semelhante, chegou para Deus dizendo: olha, se não for para ir, risca o meu nome do livro da vida, me mate. Jó, da mesma maneira, ao ver a sua situação cada vez mais se degradando, ele também desejou morrer. São vários exemplos de irmãos nossos do passado, servos do Senhor, que confundiam a vida neste mundo com a morte, e eles desejavam entregar-se à morte. Mas nós temos ainda exemplos claros de suicídios nas Escrituras. Nós temos o exemplo de Saul. Nós temos o exemplo de Abimeleque, que também, ao se defrontar com o exército, pediu que um dos seus servos o matasse, para que ele não fosse morto pelos inimigos. E assim se fez. Alguns consideram que Sansão também foi um desses exemplos, porque ele sabia que ia morrer, mas ele fez isso como uma espécie de Marte. No entanto, ele entregou-se para a morte. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras que poderíamos considerar. Na teologia católica, os católicos associam a ideia do suicídio à perda da salvação. As pessoas dizem com muita evidência, com muita efusão, que alguém que tira a sua própria vida não vai para o céu. A pessoa que se suicida está condenada ao inferno. É o que dizem, na sua maioria, os católicos. Todavia, meus amados irmãos, muito embora o autoextermínio seja de fato um pecado grave, nós sabemos pelas Escrituras que só há um pecado para o qual não há perdão. Este pecado para o qual não há perdão
é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E claramente, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da obra de Deus no coração da pessoa. Em outras palavras, blasfemam contra o Espírito Santo aqueles que permanecem ímpios em sua vida. Aqueles que foram salvos pela graça, que ouviram a palavra de Deus, eles não blasfemam contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Deus, especialmente a obra de Cristo, a obra de salvação, aos demônios. Comparar Jesus Cristo a outros deuses. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é não admitir que a obra de salvação de Cristo é capaz de modificar os nossos corações. Com isso, portanto, nós podemos afirmar com toda certeza do nosso coração, porque as Escrituras afirmam, que o suicídio não é pecado para a morte. Diferentemente da maioria católica, nós cremos que o suicídio, embora seja um grave pecado, embora quebre o mandamento, o sexto mandamento, ele não é suficiente para condenar alguém ao inferno. Porque nós cremos que Deus em Cristo Jesus, Ele é capaz de cobrir todos os nossos pecados, até mesmo o último dos pecados, que é o autoextermínio. Há pessoas que pensam que a justiça é uma justiça própria, e há pessoas que pensam que, na hora de morrer, a pessoa precisa estar, entre aspas, de bem com Deus. Mas elas se esquecem, muitas vezes, que um casal crente pode morrer numa briga, na estrada, marido e mulher, presbítero e sua esposa, discutem, um agride o outro com acesso de ira, pecando contra Deus, e nessa briga, nessa confusão, o marido então deixa escapar o seu carro, bate e ambos morrem. Quando nós os velamos, dizemos, eles estão com o Senhor, são servos de Deus. Mas alguém que num momento tenso de sua vida, de desespero, chega um momento de pensar no autoextermínio, nós costumamos dizer, este já está no colo do capeta. Não, meus amados irmãos. Qualquer pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, pode ser perdoado por Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, nós devemos falar e falar mais e mais sobre isto, sobre este tema. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs que porventura estejam numa situação de desespero, de depressão, de dor, de angústia, coisas que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer. Nós atribuímos muitas vezes essas doenças emocionais e espirituais, porque uma coisa tem a ver com a outra, nós atribuímos muitas vezes, numa leitura injusta, a coisas que têm a ver com frescura, há outras que têm a ver com falta de maturidade, ou às vezes até mesmo falta de fé. Mas o fato é que a Escritura mostra que homens de Deus, cuja fé foi elogiada, homens que estiveram na galeria da fé, lá de Hebreus capítulo 11, homens desse tipo, eles também passaram por problemas gravíssimos, do ponto de vista espiritual, emocional. Por isso nós não podemos desprezar o fato de que irmãos nossos, como Jonas, tentou matar-se para fugir do plano que Deus havia traçado para ele. Por isso, embora com muita tristeza nós recebamos notícias desse tipo, não é tão incomum assim nós ouvirmos de irmãos nossos que tiraram as suas próprias vidas. Alguns anos recentes, passados, a comunidade evangélica mundial ficou chocada com a morte de um dos pastores
inclusive escritor de livros, um jovem pastor, escritor de livros, publicados até no nosso país, pela editora Fiel, e ele não suportou. Alguns disseram, ele foi tratado, foi aconselhado, mas não suportou, e tirou a própria vida. Nós não podemos, meus amados irmãos, entender que isto é algo de menor importância, porque assim como qualquer outro pecado alistado neste resumo dos 10 mandamentos, o valor à vida também nos é exigido por Deus. Portanto, quando você perceber que alguém está num caminho de morte, murmurando, queixando-se de sua própria vida, andando com um olhar pessimista acerca do mundo, acerca da vida, cuidado, ore por essa pessoa, trate essa pessoa, aproxime-se dessa pessoa, não despreze momentos de tristezas profundas, porque talvez o diabo esteja tentando o coração, a própria carne pecaminosa esteja impulsionando esta pessoa a quebrar este mandamento: não matarás. E por isso que eu disse na mensagem anterior, que este é um dos mandamentos sobre os quais nós perguntamos, o que isso tem a ver comigo? Porque nós reduzimos muitas vezes esse mandamento apenas ao fato de alguém pegar uma arma e tirar a vida do outro. Mas não, meus irmãos, este mandamento é muito mais profundo do que simplesmente um assassinato premeditado ou mesmo culposo. Este mandamento implica a relação conosco, com o nosso espírito, com a nossa emoção, com os nossos afetos, porque todas as vezes que nós não valorizamos a nossa própria vida, todas as vezes que nós temos um olhar pessimista acerca da nossa vida, nós estamos caminhando para quebrar este mandamento. Às vezes, pessoas famosas, conhecidas mundialmente, se entregam a vícios devastadores. Quem não se chocou há anos passados com uma das mais belas vozes femininas, Whitney Houston, ao entregar-se às drogas, à bebida? Amy Winehouse, uma moça bonita, uma voz absolutamente fantástica, mas que se entregou aos vícios. Nosso país, quantos exemplos nós temos de jovens que se entregaram a vícios, a pecados? Cazuza, Renato Russo, tantos outros jovens que se entregaram a pecados sexuais, a drogas, a bebidas, a uma vida promíscua, e obviamente eles tiveram a recompensa disso, porque Paulo em Romanos capítulo 1 diz exatamente que a recompensa destas coisas vem, e rápido. Todas essas pessoas estiveram relacionadas ao 6º mandamento, porque elas produziram para si um autoextermínio gradativo, lento. Nós fazemos isso também. Nós fazemos isso também. Se você sabe que não pode comer muito açúcar e come, você está atentando contra a sua própria vida. Se você sabe que você não pode comer certo alimento e come, você está atentando contra a sua própria vida. Se você sabe que a atividade física prolongará a sua vida, não fazê-la, ignorá-la, é uma quebra do 6º mandamento. Você está se matando aos poucos. Se você trabalha excessivamente, sem descansar, você está se matando aos poucos. Por isso o suicídio não é somente alguém que pega uma .40 e aponta para o seu queixo e aperta o gatilho. O suicídio é todas as vezes que nós produzimos a morte
ou evitamos o bem viver. Se você anda no seu carro com pneus carecas na estrada, você está quebrando o 6º mandamento, porque você está pondo em risco a segurança sua e da sua família. São coisas pequenas e que muitos de nós às vezes fazemos sem a devida reflexão da responsabilidade que Deus impõe sobre nós de viver e deixar viver. Mas eu quero ainda citar outro aspecto que tem sido debate da nossa época: o aborto. O aborto é um debate gravíssimo, polêmico, político, como nós sabemos. O 6º mandamento proíbe o aborto. Porque Deus nos criou para vivermos conforme a vontade dEle. O Salmo 139, versículo 13, que nós conhecemos, diz: Tu nos formaste no interior, teceste-me no seio, no ventre da minha mãe. É Deus quem faz aquele feto que está no ventre da mãe. O pastor Calvino, comentando o texto de Êxodo 21, ele escreveu o seguinte, ainda naquela época, século 17: o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero materno antes de permitir que ele venha à luz. Ao morrer na cruz, ele não permitiu que os homens lhe tirassem a vida, mas ele mesmo entregou sua vida, porque sendo Deus, ele tinha controle sobre os homens e sobre si mesmo. Por isso, muito embora nós pensemos que os homens tenham matado Deus com a sua fúria, Cristo foi ele quem disse: Pai, está consumado. Agora sim, eu posso voluntariamente entregar o meu espírito em tuas mãos. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Porque Deus é o único que pode controlar a vida. O maior tenor do mundo atual, o italiano Andrea Bocelli, que estará aqui em Belo Horizonte no dia 17 de maio de 2024, eu estou pedindo a Deus dinheiro para poder ir ao show. Está caro o ingresso, mas nós vamos juntar para ver se dá para ir, né? O Andrea Bocelli, ele é um exemplo de uma criança que seria abortada. Não sei se vocês sabem disso. Não era para ele ser quem é. Ele é cego, como nós sabemos, e é o maior tenor, depois de Luciano Pavarotti, que o mundo já viu. Ele não era para estar vivo, mas está, porque Deus o preservou vivo. Não obstante, ele tenha sido um caso pensado de uma situação pró-abortiva. Eu sei, talvez nós possamos citar casos contrários. Talvez algum ímpio diga no coração: por que esse cabra não morreu antes de nascer? Seria muito melhor para a nossa sociedade, né? Pensa num Hitler, por exemplo. Para que Hitler nasceu, né? Podia ter morrido. Se tivesse feito um aborto, talvez fosse melhor, pensariam as mentes socialistas ímpias. No entanto, não é assim que Deus quer. Deus quer que nós defendamos a vida, porque só Ele tem o poder sobre a morte. Por isso Jesus disse àquelas pessoas: vocês devem
temer não os homens, porque os homens podem matar o corpo. Eu, contudo, posso matar o corpo e a alma e mandá-los para o inferno. Portanto, meus amados irmãos, o não matarás é também uma notícia poderosa para os cristãos. Não se intrometam na função de Deus. Não se intrometam na função de Deus. Ah, pastor, mas esta criança é fruto de um abuso. Mas o que ela tem a ver com isso? E se essa criança, fruto de um abuso, for predestinada por Deus antes dos tempos eternos, para se tornar um grande pregador do Evangelho? Ah, pastor, mas essa criança, ela não tem a formação completa. E daí? Talvez Deus queira dar a você essa criança para que você aprenda a amar aqueles que são verdadeiramente incapazes, indefesos. Talvez Deus queira dar a você um treinamento para que você possa entender as limitações da vida. Meus amados irmãos, não há justificativas bíblicas para que nós toquemos na vida que foi nos dada por Deus. E eu quero ainda finalizar com um terceiro aspecto. Talvez esse seja um pouco mais... Talvez a gente pense que seja um pouco menos comum, mas ele não é tão incomum assim. A eutanásia. A eutanásia é o procedimento que geralmente é adotado por profissionais da área da saúde, da área médica, quando uma pessoa ela está num estado terminal de inconsciência, um coma, e a família ela deve ser responsabilizada por exemplo, ordenar, mandar, autorizar o desligamento dos aparelhos. É óbvio que é um momento difícil, grave, e que precisa de autorização, como nós sabemos. Há casos, não no Brasil, mas há alguns países, que já permitem que a própria pessoa faça esta declaração e deixe registrado de que, se porventura ela sofrer algum tipo de lesão que a impossibilite ou que a deixe num estado vegetativo, ela então poderá, ela autoriza antecipadamente para que ali haja a realização da chamada eutanásia, que é o indivíduo ele autoriza o thanatos, que é a morte. Ortotanásia é uma morte boa, eutanásia é a morte conduzida pela própria pessoa. Eu autorizo o desligamento dos aparelhos no estado por exemplo, de morte cerebral ou algo assim. Meus amados irmãos, nesse caso, o mandamento nos indica o mesmo princípio. Nós devemos considerar que o tempo de Deus, ele é determinante para o estabelecimento da vida e da morte. Ninguém nasce antes do tempo determinado por Deus, e ninguém morre antes do tempo determinado por Deus. Portanto, eu entendo que até mesmo nesses casos, é preciso muita sabedoria, muita prudência, muito discernimento do Espírito Santo, para que haja um encaminhamento quanto a uma decisão tão grave quanto esta. Tão grave quanto esta. Há um exemplo de uma pessoa que, pelo menos nós não sabemos se é cristão ou não, se tornou cristão ou não, que é o multicampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher.
Todo mundo sabe a história. O Schumacher foi um multicampeão, se acidentou por inúmeras vezes na Fórmula 1, mas teve um acidente praticando esqui. Esquiando nos Alpes suíços, ele caiu, bateu com a cabeça numa pedra, e de lá para cá, isso tem muitos anos, ele está no estado de coma, um estado vegetativo, a família não divulga. O fato é que ele continua sendo observado, monitorado. Dizem os especialistas dessa discussão sobre o Schumacher que a família já gastou bilhões de dólares guardando a vida do Schumacher enquanto ele há sinais vitais, para que ele, quem sabe, reaja em algum momento e volte a ter uma vida, ao menos uma vida comum. Os existencialistas, eu disse, eles são contrários a essa ideia. Eles acham que viver com dignidade é uma pessoa que consegue ter a sua própria disposição de viver. Se uma pessoa não consegue mais viver com dignidade, ela tem o direito de interromper a sua vida. Nós não cremos assim. Repito, nós cremos que Deus, Ele é dono da nossa vida. Portanto, somente Deus pode interromper o fluxo de nossa vida. São assuntos delicados, irmãos, difíceis. Eu sei disso. Tudo isso envolve muita relação com Deus, discernimento espiritual, oração, piedade. Mas o princípio geral para todos esses exemplos que eu citei aqui é de que nós devemos entender que a vida não nos pertence. A vida pertence ao Senhor. Portanto, nós somos mordomos, administradores, guardadores da vida que Deus nos dá. Por isso, nós devemos empreender todos os nossos esforços para vivermos e deixarmos viver. Eu quero encerrar esta exposição desta noite lendo a pergunta número 135 do Catecismo Maior, que é a pergunta que diz: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Observem, os irmãos, a lista que os nossos irmãos puritanos relacionaram a respeito daquilo que nós devemos fazer em obediência a este mandamento. Os deveres exigidos no 6º mandamento são todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito, uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, uso sóbrio dessas coisas, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo o inocente. Veja quantas coisas. Os pecados proibidos agora são tirar a nossa vida e a de outrem. Aqui entram, por exemplo, o aborto, exceto no caso de justiça pública. Nós falamos disso semana passada com a pena capital. Guerra legítima,
ou defesa necessária. Os três aspectos. No caso de pena de morte, quando instaurada pelo Estado, no caso de guerras, soldados que estão envolvidos em segurança pública, ou defesa necessária, que é a legítima defesa. Continua o texto assim: a negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, o caso da eutanásia. A ira pecaminosa. Ira pecaminosa. Então, veja bem, uma pessoa que não se controla, que não tem domínio próprio, que vive irado, ela está quebrando o 6º mandamento. O ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, palavras provocadoras, opressão, contenda, espancamentos. O crente deve ser contrário a linchamentos públicos. Podia pegar esse cara e dar uma surra. Não matarás. Deixa que o Estado faça isso. Nós temos que clamar pela justiça, mas não fazer justiça própria. Os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Vejam quantas coisas. Meus irmãos, vocês sabem que o pastor de vocês é um pecador miserável, né? Sabem disso? Pois eu sou. Eu vou contar um exemplo meu. Estava eu, feliz da vida, indo buscar a minha esposa no centro de saúde. Estava eu e a Aninha e o André. E de repente um motoqueiro passou assim, buzinou. E aí na minha ira pecaminosa eu disse: mas ele viu eu fazer isso. Aí ele parou a moto na frente. Eu falei: vou morrer. É hoje. A Aninha falou: pai, o senhor ficou com medo. Aí ele parou, olhou para mim, eu fiz assim. Aí ele foi embora. É isso. Eu quebrei o mandamento: não matarás. Sabe por quê? Porque naquele momento eu coloquei a minha vida, a vida da minha família em risco. Eu não sei quem era o tal motoqueiro. E se ele saísse dali, descesse, pegasse uma arma e atirasse? Percebe? Nós fazemos isso, meus irmãos, muitas vezes. Nós enfrentamos pessoas que nós não conhecemos, nós entramos em situações problemáticas, e nós às vezes ferimos a nós mesmos e aos outros. Por isso é muito importante que o nosso coração esteja preenchido com esta verdade, de que a vida é preciosíssima aos olhos de Deus, preciosíssima. Por isso o salmista disse: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte é preciosa porque Deus entende que a vida é o maior presente que Ele deu a cada um de nós. Por isso, quando alguém está ali sendo velado, aquilo precisa ser considerado como o pior, como a condição mais temida, porque ali, como disse Salomão, nós estamos contemplando com os nossos olhos a consequência do pecado, o fim de todos os homens. Portanto, o nosso coração deveria se entristecer quando a morte bate próxima de nós, quando as pessoas morrem, quer seja por desastres naturais, quer seja por criminalidade, quer seja por qualquer outro, por fome. Nós nunca devemos ser partidários
de quaisquer filosofias ou políticas que imprimem sobre as pessoas morte, sejam estas políticas de esquerda ou de direita. A vida quer viver, porque ela pertence ao Senhor. Portanto, nós devemos lutar como crentes contra toda forma de opressão, de morte. Devemos clamar ao Senhor que nos dê vida, e vida em abundância, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não matarás, amados irmãos. Com a graça do nosso Senhor, no próximo sermão, nós trataremos acerca da aplicação que o nosso Senhor Jesus Cristo faz deste mandamento. E aí nós aprenderemos que o matar também pode estar nas próprias palavras que nós falamos uns com os outros. E aí, cenas do próximo capítulo.